Olá pessoal, bem-vindo ao podcast do quarto ato do Clube de Escritores do Colégio IFRJ Antropofágica. Aqui quem está falando com vocês é o Cacos. Meu nome inicial, né? Acho que é. Fica tranquilo. Prazer, M. E essa voz aqui é do Crisântemo. Hoje o tema de hoje, que vai ser o nosso primeiro tema, vai ser justamente que cada um de nós três pensamos a respeito de o que seria a arte para cada um de nós, né? Então, a quem gostaria de começar a falar primeiro? Vamos seguindo na ordem que estava, então. Cara, eu acho que a arte, no geral, representa sentimentos, cara. Mas eu acho que quando a gente fala de literatura e na arte de contar histórias, eu acho que a gente pode adicionar um pouquinho mais. Acho que tem muito a ver com convivência e o entendimento e a interpretação de acontecimentos de cada pessoa. Como muitas vezes alguém interpreta a ação de um personagem como errado ou outra pessoa interpreta como certo. Então eu acho que essa parte da literatura, principalmente da criação de histórias, na criação de narrativas, vai muito da personalidade, vivência e entendimento da realidade de cada leitor, cada consumidor. Eu penso muito dessa maneira, além também dos próprios sentimentos. Cada poema, cada história cativa uma pessoa de uma forma diferente. Muita gente... Eu choro lendo muita coisa já chorei lendo muita coisa. Eu também, eu já ri lendo muita coisa também. Rapaz, Às vezes eu já ri, tá lendo o Júlio Verne. Já li, né, na verdade, 20 Mulheres Submarinas. Aí o personagem lá vai lá de e começa a rir. Ou então teve uma vez também que eu tava lendo Cortiço, aí a Luísa estava narrando, ele falou, não, que é por isso que a pessoa ficou com uma triste aparência de cogumelo. Aí eu comecei a rir lendo esse troço. Como assim aparência de cogumelo? Que porcaria é essa? Entendeu? Eu não me emociono muito lendo, tem que ser algo muito, muito forte pra me emocionar a ponto de chorar, mas eu rio com muita facilidade. Também. Chorar, pra mim, tem que ser uma coisa que pegue muito. Tem uma vez que quase chorei lendo uma introdução de 1984, do cara narrando lá da explosão que daí acontecer num barco lá com um montão de refugiados, um montão de coisa, aí a senhora agarrando nela, tapando a cara dele, porque deve ser todo mundo explodido ali no barco. Foi uma coisa até que quase que foi bastante forte, sabe? Eu quase me emocionei assim. Mas... E pra você, o que é arte? Falando de arte no geral, eu acredito que tudo pode ser arte. Todo tipo de pintura, desenho, Também. Escrita, música, dança. Mas eu acredito que o que todos têm em comum tem que envolver algum sentimento por parte do autor dessa arte. Alguma coisa que cative quem está admirando de qualquer lado, de qualquer forma. Por mais que tenha um significado, também pode ser livre para qualquer interpretação. O importante é emocionar o leitor de alguma forma, porque assim a arte é lembrada. Também. Tipo, pra mim, por exemplo, eu concordo com o que você falou. Qualquer coisa realmente pode ser uma arte. Por exemplo, se você pegar coisa mais calma assim, tipo aquele Nictório que o Duchamp fez, que depois que ele foi lá, colocou o nome dele lá, o ano, e botou lá no salão. Hoje em dia todo mundo fica batendo nesse martelo dizendo que não é arte, mas é justamente aquilo que ele quis. Entendeu? Porque ele quis mostrar que simplesmente, ele quis primeiro fomentar essa discussão de que a arte não é arte, mas ao mesmo tempo também demonstrar que tudo pode ser arte. Só que muita gente se aprende essa coisa dizendo que, esse quadro aqui de Pollock, que é aqueles quadros abstratos, todo mundo conhece como estereótipo de quadro abstrato, é a coisa assim de Pollock, que é aquele monte de jogar assim e tudo mais. Não, isso não é arte porque isso aí não deu trabalho. Só que ainda naquela coisa. Então, para ser arte não dá trabalho? Então, se for assim, então... Poxa, uma cadeira feita 1000 vezes é arte. Se fosse assim qualquer coisa, então um texto acadêmico é arte. Se for assim, então... Aí você fala, não, mas isso aí não é arte. Por quê? Porque isso aí não é um desenho. Então, só que desenhar arte? Aí tem que desenhar para ser arte. Mas é porque também, para mim também, vamos lá, isso aí norteia muito a questão de elitismo também. Porque todo mundo parte do princípio que para ser arte
Tem que ser uma coisa que somente pessoas iluminadas, cheias de dons divinas, coisas iluminadas por Deus, mas coisas assim que são capazes de criar arte. Se você parte do princípio que qualquer um pode criar arte do seu jeito, aquela especialidade que a pessoa foi encarnada, o que ela se deu, o que tudo deu a ela perde. A pessoa acaba caindo do pedestal que foi criado, Exatamente. que a sociedade cria. Exatamente. Ela se torna um comum. Mais um. É quase que um comum. Se você chegar lá e dizer, não, eu sou um artista realista, tudo que eu sei foi porque eu estudei. Você perdeu o seu caráter de exclusividade, porque você acabou de admitir que você está fazendo aquilo que você sabe porque você estudou. Estudou durante anos, anatomia, questão da luz, cores, formas de rosto, de coisa. Mas é uma coisa que estudou, tá entendendo? Não é uma coisa que você pode colocar como alguém além do humano. Tá entendendo? Só que aí quando você vai lá e vê, sei lá, por exemplo, eu tô com muita vontade de ver uma exposição que vai até setembro do CCBB, lá no Rio, que é do Heitor dos Prazeres, se eu não me engano esse é o nome dele. Ele simplesmente, se você for a leitura dele, você vê que ele coloca, cara, coisas do dia a dia. É gente, é uma roda de samba acontecendo num bar, o pessoal dançando numa casa normal, é uma coisa de carnaval rolando, são coisas do dia a dia, mas ele não assume o caráter realista da obra. Por quê? Porque é assim que ele gosta de fazer, a visão dele da vida, da realidade, esse tipo de coisa. Se você coloca para ser arte assim, então você já exclui ele não é artista. Ele é alguém maluco da cabeça que está achando que foi ser artista. Então você acaba delimitando cada vez mais o mercado da arte acima de pessoas específicas. Você vai elitizando cada vez mais, você vai tornando a arte cada vez mais restrita e delimitando outras pessoas ou outros setores, entendeu? E o que a Amy falou sobre esse sentimento, eu já presenciei estando no cinema, vamos mudar um pouco, de eu estar assistindo um filme e eu não senti nada. A situação mais recente foi com Eternos, da Marvel. Eu sentei naquele filme, assisti o filme e saí da forma que eu entrei. Com o mesmo sentimento da forma que eu entrei. O filme foi ruim? Não, mas em nenhum momento me despertou alguma espécie de sentimento, qualquer ansiedade, tristeza. Foi algo como se tivesse acontecido nada. Isso aí eu já tinha visto já muito tempo. Quando eu tava, eu acho que... não acho que no 8º, 7º ano, por aí, que eu tava vendo, não me lembro quem é que foi, acho que foi Kant. Que ele foi lá, dividiu. Ele disse pra ele, se eu não me engano, disse que esse algo deixa de ser arte quando esse algo é feito com tudo de comercial. Ou seja, não tem como você colocar, sei lá, um sapato como sendo obra de arte, como você faz ele unicamente para vender. Entendeu? Se eu não me engano é isso. Eu posso estar errado. Faz muito tempo, e faz muito tempo que eu não vejo nada de filosofia, assim, específico, né? Mas se eu não me engano era isso, e se fosse assim, eu concordo em parte. Porque, por exemplo, os filmes da Marvel assim, você faz eles com o intuito primeiro de vender. Você não faz eles com o intuito de passar uma sensação, um sentimento, um apego emocional forte às pessoas. Você não faz com o intuito de pessoas chorarem, de pessoas e se falarem, caraca, eu me identifico com esse cara aqui, não sei o quê. Talvez no início fosse assim, entendendo? Mas conforme fosse popularizando, você foi se encarecendo cada vez mais o processo de criação de um filme, você foi querendo cada vez mais criar algo com o intuito primário de vender. Vender, reproduzindo. Até que eu me esqueci. Tinha uma obra que eu esqueci o nome dela. Mas era basicamente a mesma fórmula sempre. Sempre a mesma forma. A única coisa que mudava era somente os nomes. E o nome do enredo, o nome da aventura. Mas tudo era a mesma coisa. Então só mudava o ambiente, o local, mas era tudo a mesma coisa. Só pra dizer que era diferente, entendeu? Sobre isso de ver alguma expressão de arte e não sentir nada, já vi muitas coisas, muitos filmes que eu não vi e também não senti nada, mas eu vejo muito isso quando eu tento, por exemplo, eu me obrigar a escrever. Eu sei que se eu não tô sentindo aquilo naquele momento, eu não consigo escrever verdadeiramente, aí nunca fica bom. Nunca fica bom o suficiente. Não sei se... Assim, às vezes aos olhos de quem criou, tá bom o suficiente, tem certa expressão, mas vai variar de observador para observador, se vai sentir alguma coisa ou não. Cada um tem seu tipo de arte. Pra mim também. Às vezes eu vou escrevendo, tipo assim, eu tenho que, igual eu falei com Cacos.
eu coloco novamente, assim, todo dia, não, 1000 palavras. Eu escrevo 1000 palavras? Não. Mas eu coloco um objetivo alto, assim, para mim, pelo menos, escrever umas 300, né? Só que essas 300 que eu escrevo, quase nunca é, tipo, com um sentimento, sabe? Eu vou escrevendo porque eu preciso escrever, porque eu preciso bater a meta. Então, umas vezes, eu vou lá... bater o ponto, tem que bater o ponto. Exatamente. Eu fico divagueando, descrevendo a forma da unha do cara quando ele mexeu assim. Quando ele foi só dar um toquezinho assim, como ele botou o pé para subir na escada, para mim bater essa meta. É uma coisa que eu gosto? Não sei. Não sei dizer se eu gosto de fazer isso, né? Porque é bom você descrever. Né? Por exemplo, eu li o Cortiço recentemente, né? Eu li o Cortiço. Poxa, a Luísa descreveu tão bem o ambiente, as pessoas, o que elas faziam, que eu me perdia na história. Eu tava lendo e me esqueci que eu tava no mundo real. Aqueles livros com uma página de descrição só da cadeira. E tipo assim, porque você consegue ver, tipo, obviamente, tem descrição detalhada que você não consegue se prender. Personagem. Rapaz, você fica ali lendo, fica até chato. Pô, o cara me descreve mente, eu não vou me prender, eu não vou imaginar um dia de sol, o tempo inteiro. Rapaz, tu já esqueceu a primeira característica dele. Você tá no final da página, ele terminou de escrever o personagem, você não lembra mais nada, porque foi tanta coisa, tanta informação. O cara às vezes, não, que é marciana, é isso aqui, só que eu não me lembro mais, eu só sei o nome. Não, que é a Rita Baiana, isso aqui, eu não me lembro mais, eu sei o nome. Então eu vou me prendendo no nome e vou colocar na cara deles como eu acho que deve ser, porque eu não me lembro mais de caracteres de personagem. Eu mesmo quando eu escrevo faço isso, eu vou descrevendo a cara do personagem conforme eu vou descrevendo. Tem gente que não, dá uma de maluco e descreve toda a cara dele assim no primeiro parágrafo só e depois vai trabalhando. Eu gosto de tipo dar uma observação geral assim, tipo, principalmente quando eu estou falando da visão de um personagem, tipo, o que ele vê tipo de primeira, o que ele viu. Aí conforme vai passando, ele vai notando certas características que ele não tinha visto antes e é uma deixa aí para eu colocar outras características. Eu faço isso também, tipo, eu vou estar escrevendo. Aí eu coloco assim, pô, o personagem ele é preto. Então eu vou falar, deixa eu pegar um exemplo aqui. Tá. Aí ele com seus escuros braços de ferreiro mal sentiu o calor do ambiente. Sabe? Então tá, o cara pelo menos já sabe já que se ele for preto por completo, ele é preto por completo. Ou então pelo menos ele tem algum tipo de doença na pele que só os braços dele são escuros. Sim. Mas aí eu vou trabalhando que o rosto dele, não sei o que, eu vou trabalhando conforme vai passando a necessidade da narrativa. Se ele vai segurar uma coisa, eu descrevo a mão dele. Sim. Se eu sentir um vento na cara dele, eu descrevo a cara dele. Sim. Eu nunca descrevo tudo de uma vez. Mas também uma coisa que eu gosto de fazer também é que não sei nem se é certo, se isso ajuda em alguma coisa, né? Mas eu sempre gosto de colocar, pelo menos no final, vários capítulos em que explicam o mundo inteiro, as backgrounds de cada personagem e o motivo de cada um deles. É pra fechar as pontas mesmo, pra não deixar nenhuma ponta solta. Coisa. Eu gosto de fazer isso tudo ao decorrer da história, porque aí tipo, o último capítulo é a chave de ouro pra eu fechar esse baú. Eu prefiro fazer dessa forma. Aí, uma coisa agora que eu fiquei pensando aí que você estava falando, que a Amy falou sobre sentir o sentimento na hora de escrever. Dependendo do sentimento que eu esteja na hora, eu já tive, escrevi estando triste. Cara, as descrições saíam uma coisa melancólica. Também. As descrições saíam melancólicas, você lia para aquilo, dava vontade de chorar, velho. Você ficava... Também. Rapaz, eu já chorei escrevendo o passado de um personagem. Foi que ele tinha perdido a mãe. Eu comecei a escrever aquilo, comecei a desabar ali. Caraca, fiquei muito triste. Escrevendo história eu não tenho muita experiência assim, onde eu colocaria as características dos personagens. Mas lendo e uma das poucas vezes que eu escrevi, eu prefiro colocar algumas características principais, tipo de estilo de cabelo, cor, estilo de roupa, e deixar mais livre pro leitor para imaginar, que geralmente a gente começa lendo o livro, não tem muita descrição, a gente idealiza os personagens. Sim. E quando começa uma descrição, às vezes ela é completamente contrária do que você imaginou. Você quebra, às vezes. Sim, quebra a expectativa. Aí isso aí acaba justamente pegando também o que é coisa da arte no geral, porque tudo você tem que passar um sentimento e tudo também acaba tendo que ter uma mensagem, né? Porque aquilo que eu falei, pegando essa coisa de que, supostamente, porque eu não sei, não me lembro direito, supostamente Kant falou, né? Então, se uma coisa deixa de ser arte não é comercial, então algo não comercial é arte. E o que é uma arte não comercial? Uma arte que ela retrata a visão do autor,
do pintor, do escritor, do compositor, do dramaturgo, enfim. E, acima de tudo, às vezes coloca uma mensagem ou tem um significado em cada coisa. Quando uma coisa é feita para vender, você quer trabalhar acima de tudo a estética, né? Eu sempre gosto de dizer isso assim. Sempre quando eu vejo uma coisa assim muito estética, feita para estética, sempre diz assim: tudo pela estética, nada contra a estética. Ou tudo pela beleza, nada contra a beleza. Umas coisas assim. Por quê? Porque aparência pela aparência. Você vai vender, vai comercializar pela aparência. Você não vai comprar, por exemplo, um prato porque ele é feio. Você vai comprar um prato porque ele é bonito. Mas você pode muito bem transformar um prato em uma obra de arte se você fizer o formato dele, sendo condizente em alguma coisa que seja importante para você, ou então que aquele design, desenho, tudo naquele prato passa algum sentimento, algum significado. E não tem nem por que dizer que, não, porque isso aqui, porque todo mundo sabe quando uma arte é feita para vender e quando é feita para sentimento. Né? Por exemplo, se pegar um mosaico normal, azulejo português. Todo mundo sabe que é azulejo português, aquelas coisas toda coloridas, que veio dos árabes, você nem fala aquilo como arte, só que aquilo ali não passa nada. Aquilo ali existe com o único de mostrar porque quem tem aquilo ali na sua casa é com dinheiro. É só isso. É um torso trabalhoso que antigamente dava muito trabalho de fazer, é quem tinha uma casa inteira disso aqui, ok, eu tenho muito dinheiro, era só isso. Era uma arte, como eu falei, não é exatamente arte, porque o único que só dizer a riqueza do dono. Né? Então, se tudo você tem que passar uma mensagem de sentimento, então tudo pode ser arte. Se você, por exemplo, pegar um papel, dobrar de um jeito... Fazer um aviãozinho de papel. E se tudo ali tiver um significado para você, tudo já acaba sendo arte. E aquilo que eu falei, isso é uma coisa que todo artista tem que se contentar em admitir para si próprio, cara. Não é porque você é um artista que agora você é uma criatura mística. O que mais tem por aí é artista que ninguém conhece, é o que mais tem por aí. Porque tem muita gente que fala assim, virei poeta. Não, agora eu sou Shakespeare. Agora eu tô no pico de Shakespeare. Agora eu vou fazer 20 poesias, vou virar um próximo Carlos Drummond de Andrade. Vou para minhas poesias, vai estar no Enem, vai estar em biografia, o cara narrando as coisas, pronto. Não é assim que funciona. O que mais tem por aí é poeta que ninguém sabe nem que existiu. Sim. Né? Caiu no esquecimento, infelizmente, né? Mas é verdade. Top 10 maiores medos aí de todo artista, né? É você ver você gastar dias, meses escrevendo uma coisa, no final você morrer e tudo pro beleléu. Mas é o que mais acontece. E essa coisa também não acaba no estima da arte, porque aquilo, se tudo é arte, a única coisa que você tem que procurar é simplesmente ser especial naquilo que você gosta. Se você gosta de uma arte realista, que diga-se de passagem, eu não gosto, porque hoje em dia você consegue tirar uma foto fazendo a mesma coisa. Né? Inclusive, diga-se de passagem que a fotografia, quando ela surgiu, a questão de arte moderna surgiu no mesmo tempo que a fotografia. A fotografia começou a surgir no século XIX. No mesmo século começou a surgir a arte moderna. Só você pegar, por exemplo, Van Gogh, o chauvismo, tudo começou a surgir, se expandir no início do final do XIX e início do XX. Entendeu? E depois você começou a chegar em outros tipos. Rolou a Revolução Russa, chegou vários tipos de modernismo, chegou o futurismo lá na Itália, tudo isso aí. Assim que a fotografia surgiu, começou a quebrar essa coisa de arte realista, porque é uma coisa das praticidades. Não tem por que você pagar 10 mil reais, 20 mil para o cara fazer uma pintura sua, quando com 10 centavos você tem uma foto sua. Cara, mas já é uma coisa que eu penso muito. O que me pega em arte realista, que eu gosto, é quando eu paro pra pensar que foi uma pessoa que fez aquilo pra parecer que é você. Quando eu olho, eu já fico... Eu sinto que é diferente de uma fotografia, eu consigo... Não, é algo legal, porque você vê que a pessoa realmente se dedicou. Só que, respeito a todo gente realista, mas eu acho algo inútil. Porque, se eu for gastar, às vezes, 10 anos pra pintar uma coisa que com o celular você consegue tirar em 1 minuto, às vezes até menos, deu um clique ali e acabou. Por isso que existem fotógrafos, né? Uhum. Você consegue, às vezes, criar um retrato todo elaborado, usando, às vezes, pagando 10 reais pra cara à toa ali, fazer uma pose, pegar um pano qualquer, jogar em cima de cada um e ficar uma fotografia show. Sabe? Enquanto, o cara tendo que estudar 20 anos, porque, 20 anos considerando o estudo normal,
aí vem a prática, aí vem mais prática ainda, aí vem o cara estudando por conta própria, até chegar no nível de conseguir ser um pintor hiperrealista, é muito tempo mesmo. E tem toda aquela questão de condição financeira, da família que o cara nasceu, estímulo para a pintura, que já é uma coisa que tem muito pouca gente acaba sendo estimulado, desde infância, escola, né? Então, pra mim, eu acho uma coisa muito. Se você quer fazer pintura realista, primeiro, esquece isso e vê que eu vira fotógrafo, que é a mesma coisa. Tá entendendo? Rapaz, 15 crianças estão chorando só agora com isso aí. Não, mas é verdade. Tipo, meu pai é fotógrafo. A coisa que ele faz é a mesma coisa que um pintor realista faz. A única diferença é que ele faz às vezes com 3 cliques. Enquanto o cara gasta pneu meses, dias fazendo uma parada dessa. Você tá entendendo? E é muito mais no orçamento você arrumar um fotógrafo com uma câmera boa, vai pegar exatamente toda a sua cara, até seus poros, você consegue pegar a câmera, do que você esperar um pintor, que você tem que ficar lá parado muitas vezes, para ele fazer. E, inclusive, eu não duvido nada, tá? Que pintor realista use fotos suas para pintar você. Eu não duvido nada, porque ninguém vai querer ficar lá 3 horas parado na mesma pose pro cara pintando você. Né? Que aí, se for assim, já cai em condição do cara, né? Porque, tá entendendo? E é aquilo. Muita gente que fica metendo palmo em cima de arte moderna não consegue compreender isso, que é uma coisa simples. A arte clássica era para essa gente, século pós-renascentista, né? Porque a Idade Média você não tinha pinturas assim muito realistas, né? Então pós-renascentista, renascentista, né? Enfim, né? Era equivalente de fotografia. Quando havia fotografia, não tinha mais por que você sustentar esse tipo de coisa por muito tempo. Então você acabou explorando outros horizontes de arte. E não adianta nem dizer que você não tinha artistas que era assim. Se você, por exemplo, pegar, El Greco. El Greco é o quê? Acho que é renascentista, ou final do medievo. As pinturas dele você consegue colocar como sendo até de um pintor mais moderno, como sendo tipo... talvez século XIX por assim dizer, porque ele distorce as formas humanas, coloca como os personagens muito magros, estica eles, não é nada, pode ser tudo, menos realista. E o cara, ele não era nem do, acho que ele, não lembro se ele era do Renascimento, se ele era do final do medieval, era algumas outras coisas assim, você entendendo? E ele fez umas pinturas assim. Então você tinha gente que tentava ousar, tentava buscar, tentava, não, você é diferente. Mas não tinha como ser muito diferente porque você não tinha como abandonar o real. Já que seria o único jeito de fazer e tratar a realidade, obviamente. Né? Mesma coisa escultura também. Não, se bem que escultura é diferente de fotografia, né? Sim. Se bem que pessoa em 3D vindo aí, já vai acabar um pouco o mercado de escultura realista, já vai cair tudo por água abaixo, né? Se bem que eu também não gosto de escultura realista, eu acho cafona, eu não gosto. Eu vi esses tempos atrás, muito tempo atrás, mais de uma vez, no documentário na Netflix, esqueci, Stanislau, alguma coisa assim, um escultor. A escultura dele era maravilhosa, era escultura surrealista, era uma escultura assim bizarra, sabe? Tem até um que era uma mão assim, saem mais águias, goteiros de cada mão, mas era uma mão sinistra o negócio dele, esqueci o nome do... acho que era Stanislaw Szukowski, o nome dele, assim, depois vem. Um artista maravilhoso. Aquele artista que você olha, esse cara é bom, mas o cara é egocêntrico pra cacete. Né? Somos legais, mas somos difíceis de lidar, entendeu? Mas era uma coisa maravilhosa, entendeu? Uma coisa que você falou sobre... primeiro sobre as pinturas realistas, se você for pedir para um artista fazer uma pintura sua e tirar uma foto, realmente dá para paro, mas acho que, no caso acho que o bom da pintura realista, por um lado, é você pode dar vida para alguma coisa que você imaginar. Pinturas realistas não... Só o estilo realista, mas dando vida a alguma coisa que você imaginou. Não sendo um retrato. Não sendo um retrato de uma pessoa, imaginar algum cenário quando as pessoas não pintavam retratando Criar Deus. Um prédio assim. Criar um cenário, não alguma coisa já pronta. Porque isso você pode ver uma foto, hoje em dia é mais fácil de você encontrar. Eu acho que o bom podiam aproveitar mais as pinturas realistas para isso, para você criar coisas que a gente não pode ver. Entendi. E trazer para uma fotografia de uma coisa que a gente não tem. Mas eu acho que você ficaria melhor mais tipo assim no cinema mesmo. Também é legal. Porque hoje em dia é tudo CGI, né? Essas palhaçadas aí.
Eu gosto mais de filme assim, quando usam o fundo mesmo, sabe? Pintou mesmo, o cara foi lá, fez o desenho do Paranauê todo, colocou lá e fala assim, grava, tipo, o filme que eu adoro é Metrópolis. Porque o cara fez tudo, já dava a cintura, tinha bochetinho, foi feito direitinho. Ou você viu que eram umas coisas fenomenais sem CGI nem nada. Em dia, só usa CGI que você cara com porcaria também. Né? Que é uma coisa, tipo assim, hoje em dia a possibilidade foi elevada ao infinito. Se você tem dinheiro e condições, tanto, obviamente, financeiras e intelectuais para fazer isso, ou seja, você tem uma formação, você consegue criar quase tudo. Só que o pessoal está acostumado a fazer porcaria. Né? Então, muitas vezes, o pessoal faz básico do básico do básico do básico do básico com algo que podia fazer até mesmo o impossível. Eu acho que assim, para criar cenário, como você falou, acho que seria legal, mas tipo, só para cinema. Cinema ou então livros, sabe? Por exemplo. Igual a gente fez lá no coisa do Instagram, nas primeiras postagens. Tava usando IA para criar as capas. A pintura realista depois fica até mais fácil. Porque do que você mandar alguém posar ali para tirar foto, esse tipo de coisa. Entendeu? Mas também tem que ver aquilo, né? Porque Tempo, dinheiro. Tempo, dinheiro, mas também nem isso. Vendo essa coisa de IA também, tipo, IA não é arte, já começa por aí. Por quê? Porque ela não cria. Ela pega um banco de dados de várias pinturas ou então de descrições que você colocou e mescla tudo aquilo ali em uma coisa só. Ou seja, ela pega várias pinturas, várias fotos, vários retratos, vários outros artistas e sintetiza uma coisa só. É quase como se fosse uma antropofagia, né? Olha o nome do YouTube aí. Né? Que você vai lá, pega tudo junto, só que não vai dar seu caráter próprio, sua personalidade própria. A IA provavelmente não tem isso, ela não tem personalidade, ela não tem desejos próprios. Então ela só pega tudo junto e mescla e taca ali, com base no que você disse. Então emaranharam de outros trabalhos, de fato outros trabalhos que pariram aquilo ali. Então eu acho que a própria IA, como ela for sendo desenvolvida, ela vai acabar apagando um pouco as coisas de arte realista. Sim. Entendeu? E eu acho que agora eu tava pensando, você falou sobre tudo, arte, eu comecei a pensar, cara, pra mim o que me pega muito, eu acho que até tem arte realista, é um mangá chamado Vagabond, que é baseado na história de Miyamoto Musashi, o maior, que acredita-se o maior espadachim em todo o Japão. E cara, eu acho que quadrinhos, tipo, graphic novels, tem tudo, tem toda a arte dos dois mundos, da escrita e da... Essa é uma novela gráfica para não fugir, né? Sim. Realmente tem que ter uma arte realista, né? Isso também... E cara, e o legal do Vagabond, que tem certas coisas que você acha que são fotos, totalmente... É um desenho, mas você acha que são fotos tão bonitas que são, entendeu? Os personagens, os movimentos, são tudo muito, muito bom. Então eu acho que, tipo, quadrinhos tem as coisas da arte, da pintura e também da escrita. Então eu acho que é um estilo de arte que cada vez ganha mais espaço aí. E eu sou simplesmente apaixonado. Porque quadrinho também, você também pode dar uma viajada. Tem gente que às vezes usa um tipo de traçado específico para passar uma sensação. Tem gente que só usa preto e branco para passar uma outra sensação também. Tem gente que distorce completamente. Coloca os balões de um jeito completamente desorganizado para passar mais uma sensação também. Eu acho que é tudo parte da premissa também, né? Sim. Mas agora, para o dia a dia, é muito cafona usar pintura realista. Tipo assim, pro dia a dia mesmo, sabe? Porque tem gente que gosta de aparecer, tem gente que gosta de aparecer, né? Aí gosta de falar, não, paguei 10 mil reais pra esse cara pintar minha cara aqui. Aí você viu o cara fora usou como referência uma foto sua, sabe? Não faz sentido. Mas agora, se você planeja realmente criar uma obra, tem que ter isso, não tem pra onde fugir, né? Porque aí também, querendo ou não, a arte vai ser a obra em si. A pintura tá ali como sendo... A pintura, o desenho, enfim, tá ali mais para um adicional. Um adicional obrigatório, no caso, né? Não tem como se fazer uma novela gráfica sem um desenho, né? Mas a arte em si é toda aquela mistura de tudo que tá ali, né? Essa que é a graça dessas coisas, né? Você mistura escrita, desenho, às vezes você bota poesia, bota uma porrada de coisas tudo junto ali e você cria aquela coisa assim. Eu também gosto de fazer isso assim quando eu escrevo. Tem que ver. Por exemplo, tem uma história minha que eu coloquei o personagem que ele adora rimar. Aí eu fico fazendo um de mini poesias assim,
poderia, tipo assim, 2 linhas, ou às vezes 4 palavras dele falando, pra rimar, né? Que você bota dos tipos de arte, né, no meio, assim. Eu acho isso muito legal. Ainda mais depois que eu terminei de ler Otelo esses dias, né? Aí você vê que Shakespeare estão dizendo a mesma coisa. Ele bota um monte de poesia no meio da peça, fica um negócio, fica uma confusão legal. Porque eu já falei, eu adoro coisas que exploram a vida humana, de fato. E o Otelo é uma peça maravilhosa que ele coloca o natural ao natural mesmo. Tirando uma linguagem mais difícil, rebuscada, que realmente atrapalha a compreensão específica de uma cena, mas não da peça como um todo, tudo é maravilhoso nesse sentido. Não coisou não. Tá continuando ainda. Se estivesse parado, mas... Não, Deus me livre. Não. Aí, vocês não tem mais alguma coisa pra falar, gente? Eu acho que foi isso. Acho que... Só mais uma coisa sobre o que começa a discussão de o que é arte. Acho que começa que muita gente tem uma visão muito fixa do que é arte. Isso que você falou de ficar limitando muito o que é arte, porque acham que arte tem que buscar uma perfeição disso do realismo. Eu vejo muita gente falando que, por exemplo, quadros abstratos não são arte por isso, porque não deu trabalho, porque não quer dizer nada, não tem um significado. Mas o significado, não necessariamente você vai sentir significado porque não é o seu tipo de arte, algo que você gosta de apreciar. Por isso que a arte cada tipo de arte é para um determinado observador. Exatamente. E isso é uma coisa que pode falar para os artistas. Como eu falei, tem muito artista que é muito nojento. Ele gosta de se colocar no pedestal, aí para se colocar no pedestal tem que se barrar como? Xinga todo mundo, diz que todo mundo faz não é arte, se diz que o que ele faz é o melhor de tudo e acabou. É puro elitismo, como eu falei, entendendo? E convenhamos, é burrice também, né? Porque só não entende o que significa arte moderna quem realmente não quer. Porque todo mundo está cansado de explicar o que é, como é que funciona, para que serve. Por exemplo, muita gente idiota que pega o Abapuru da Cera do Amaral. Se a pessoa não entende que o Abapuru é totalmente distorcido daquele jeito, para passar o que é o brasileiro. Ele tem mãos enormes e pés enormes, com tudo de quê? Demonstrar que o povo brasileiro trabalha muito. Então, se você pegar aquela coisa aí do uso e desuso, que a gente aprendeu em biologia muito tempo atrás, diz o quê? Se você usar muito membro, ele vai se desenvolver, vai crescer, vai ficar mais forte. Então, ficando isso aí a pintura, os pés e mãos são gigantes, porque você usa muita mão, você usa muitos pés, andando para lá, andando para cá, mexendo, não sei o que, contando aqui, trabalha muito. E a cabeça é pequenininha porque ela pensa pouco. A Tarsila para isso justamente com esse intuito. Colocar a sociedade brasileira. E ninguém entende isso. Ela acha que ela tirou da cabeça dela e falou, não, vou fazer um troço aqui com nariz enorme, pés gigantes, braço porque eu quero. Coisa que não foi assim. É uma coisa que quase ninguém entende. E é triste, porque é uma desvalorização enorme de gente da nossa própria cultura que, inclusive, seja ela ou o marido dela, do Oswald, que trabalharam para criar uma identidade cultural completamente brasileira. E o pessoal diz que isso não é arte, quando eles tentaram de tudo quanto é forma criar arte completamente brasileira. Né? Mas a pessoa prefere ficar pegando uma coisa que todo o país tem, arte realista, coisa tipo assim. E o outro é falar que se for de valorização brasileira, eu vou valorizar nossos filmes nacionais aí. Vou dar? Muito. Nossa. Mas senão vou me estender demais aqui. Pode não, deixar pra uma... mas vamos só recomendar um. Eu adoro, eu já vi Sociedade Anônima, São Paulo S.A. São Paulo S.A. Muito bom. Eu gostei. Cara, agora tem um que eu gosto muito, que fala sobre viagem no tempo, mas eu não lembro o nome. É com o Wagner Moura. E é uma ficção científica de um cara que descobre a viagem no tempo. Acho que já vi falar esse filme, mas também não me lembro o nome. Não me lembro. No próximo episódio eu trago. Eu já vi na descrição em algum lugar, mas não me lembro. Eu vi na Netflix, eu vou trazer no próximo episódio e eu falo. Bom, 34 minutos de gravação. Os outros dois aqui, o Carlos e Amy, vão ter aula 1 hora. Eu pego 6 horas só. Né? Então, para não atrapalhar a vida de ninguém, vamos terminar por aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio.
em que a gente tinha como objetivo principal falar sobre o que é arte, mas acabamos falando de muita coisa ao mesmo tempo. Como todo podcast é assim, né? Todo mundo fala sobre várias coisas ao mesmo tempo, não tinha no mesmo tema. Eu sou o Crisântemo, agradeço por você ter ouvido até aqui, muito obrigado e fica atento para próximos episódios. Valeu, gente. Tchau, tchau.